Vamos começar então apresentando o Roberto Souza, que trabalha lá no NCC, onde foi recentemente instalado o maior supercomputador da América Latina. Certo? Um computador aí que está disponível para a comunidade, as pessoas, pelo parecido que os astrônomos estão acostumados de aplicar tempo para telescópio, podem aplicar tempo de computação, né, se eles têm um projeto computacional. E o Roberto vai contar tudo que a gente precisa saber para encher o Santos Dumont de processos. Ok, Roberto, obrigado por aceitar o convite e vamos lá. Ok, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando com vocês aí do Linea. Tá? Bom, então, o seminário de hoje, vou aqui só aumentar aqui a tela. Vamos falar sobre o supercomputador Santos Dumont, que está instalado aqui na sede do NCC, em Petrópolis. Ele chegou aqui já para fazer um ano, em junho, e desde então ele está passando ainda por períodos de ajustes, testes que são necessários para poder abrir para o uso externo. Tá? Tentar então primeiro dar uma contextualizada. Bom, isso aqui é para quem está na página do conforme pode ser visto aqui, né? Esse é o link para quem quiser dar uma olhada, ver algumas informações referentes ao supercomputador, né? Tá tudo aqui nesse link, sdumont.ncc.br. Essa foto tá nesse link, tá nessa página, né? Foto do supercomputador. Aqui tem um conjunto de racks, tá? Ele é composto por 20 racks. Eu vou entrar em detalhe da configuração da máquina, tá? Ele tá dentro aí de embora não pareça, dentro de um container, dois containers na verdade. Bom, só para tentar, antes de entrar mais a fundo na parte de configuração, na parte de como executar uma aplicação, vamos só contextualizar para tentar entender como é que o Brasil conseguiu obter uma máquina desse porte, né? Porte de 1 petaflop, né? Essa máquina tem uma configuração, uma capacidade nominal, né, de cerca de 1 petaflop, sendo que no início lá do projeto a ideia é de conseguir adquirir uma máquina de até 2 petaflops. Mas por questões orçamentárias, questões de restrições, foi havendo cortes ao longo do tempo, tá? Mas até chegou numa configuração que reduziu a cerca de metade do que era esperado lá no início desse projeto. E esse projeto englobava não somente o Santos Dumont. Aqui no Brasil a gente tem o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, o SINAPAD, que é composto por centros, né, localizados no Brasil, em diversos estados, né, cerca de 10 centros de supercomputação no Brasil, chamados SENAPADs. Tá? E a ideia era prover não só ter um computador petaflópico, né, que no sistema seria o Tier 0 do sistema, como teria também o Tier 1, com cerca de 10 a 20% da capacidade nominal, né, do Tier 0. Mas o que foi em frente, chegou até o final, foi a aquisição do Tier 0, a aquisição dos outros Tiers 1, para ser distribuído entre os SENAPADs, ainda não chegou a essa etapa ainda. Mas na primeira etapa já se cumpriu, que foi a chegada do Santos Dumont aqui no NCC. Bom, então, dentro de um contexto de priorização, né, de atividades que o MCTI colocou como estratégicos, né, entre os quais estava justamente desenvolvimento de componentes, semicondutores, sistemas dispositivos de hardware, né, e o quarto item aqui, estrutura avançada de TI para pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, dentro dessa estratégia foi elaborada pelo MCTI, aqui o Santos Dumont se enquadra, essa quarta aqui, estratégia, né, quarta meta aqui de estrutura avançada de TI.
Então, se traçou um planejamento para chegar até a aquisição de uma plataforma petaflópica. Tá? Aqui só explicando que a missão do Sinapad, né, que é fornecer serviços de processamento de desempenho para a comunidade acadêmica, tá? Onde geralmente você não tem capacidade computacional tão grande, né? Então você consegue, através da submissão de projetos, conseguir uma máquina para rodar a sua aplicação dentro desses centros nacionais que estão espalhados pelo Brasil. Dá suporte ao Open Science, dá suporte ao desenvolvimento de aplicação de PAD, incentivar o ensino em PAD, isso é importante. Lá no CESUP, em Porto Alegre, na URGS, tem uma lista de cursos, tá, à distância. Então, tem curso de MPI, de OpenMP, de CUDA, certo? Que você pode ir lá, esses cursos são abertos ao longo do ano, tem que ficar atento ao calendário, tá? Então a parte de ensino está bem atendida pelo CESUP em Porto Alegre. Transferência de conhecimento em PAD, produção nacional e internacional. Aí eu estabeleci um cronograma, né, para dar suporte a Big Science e implementação da instalação petaflópica no Brasil, que também está previsto nesse cronograma uma maior colaboração com a indústria, né, você não só ter uma máquina para rodar as suas aplicações, mas que daí gere um produto, né, dessa execução numa máquina petaflop que possa ser utilizada pela indústria. Então, se estabeleceu um conjunto, né, de ações, né, diretrizes para a atualização do Sinapad, né, onde foram recebidas propostas, né, para aquisição, para montagem dessa plataforma petaflópica, né, foram recebidas propostas da CREI, da IBM, SA, enfim, Fujitsu, dentro que apresentaram soluções diferentes, certo? De arquiteturas diferentes, máquinas de arquiteturas diferentes, até que se chegou, não parece o nome da BUI, mas acabou se escolhendo a BU, mas por uma questão também, porque a BU ela estava num contexto do acordo, né? Do acordo entre Brasil e França, tá? que envolvia outras tecnologias. Uma das tecnologias era a parte de computação, promover computação de desempenho petaflópico no Brasil, né? Um acordo foi assinado em setembro de 2009 pelos governos do Brasil e da França, tá? E foi atualizado em dezembro de 2012, né? Sendo que o projeto da aquisição de Santos Dumont ocorreu em 2013, né? Então, em 2014, houve aquele ajuste orçamentário. Em 2013, se pensava em ter uma máquina com 2 petaflop, e se ajustou, então, para que a máquina pudesse se ajustar ao orçamento reduzido em fevereiro de 2014. E, finalmente, no final de 2014, saiu a liberação da verba do total de 60 milhões de reais para finalmente fazer a aquisição do Santos Dumont. Certo? Mais adiante eu detalho um pouco mais desses 60 milhões, tá? Então, assim, tendo liberado o dinheiro, o dinheiro foi, na verdade, quem administra o dinheiro é a FINEP. A FINEP que libera o dinheiro para o projeto, certo? Que envolve a parte da compra da máquina, a compra de toda a infraestrutura, serviço para o usuário, a contratação de recursos humanos, né? De bolsistas, certo? Então, houve prevendo a instalação de uma estrutura computacional, sendo que em 2012, o acordo foi ratificado. O que justificou, então, a escolha da BU foi justamente esse acordo Brasil-França que dispensou a licitação. Tá? Então, aqueles outros concorrentes acabaram não entrando nessa escolha, porque essa escolha estava justificada pelo acordo ratificado em 2012.
Bom, aqui está comentando que inicialmente... Bom, então o sistema tem 1.1 petaflops com capacidade de 2,5 petabytes. Note que não é só a questão do petaflópica, não é somente de computação, mas também de armazenamento, né? Você tem um sistema petaflópico, na verdade, né? Que você chega em termos de desempenho computacional a essa escala e também de armazenamento nessa escala de petaflop. Então, dentre esse conjunto, né, de ações que estão nesse projeto, tem um sistema de atendimento a usuários, né, parceria entre a NCC e o RNP, e também envolve a transferência de tecnologia da França para o Brasil, certo? Você já tem aqui em Petrópolis sendo montado o centro de pesquisa da BU, tá? E vai ter também centro de aplicações a ser montado no Rio de Janeiro, na UFRJ. Dentro, né, da questão da transferência de tecnologia, vai haver também a parte de fabricação de equipamentos, tá, de componentes, certo? No CTI, em Campinas. Isso vai ser já na segunda fase do projeto. Essa fase ainda não está sendo implementada. Bom, aqui é o detalhamento, então, daqueles 60 milhões. Foram 43 milhões somente do custo do equipamento, né, que inclui o transporte, a despesa aduaneira e os containers. Eu vou mostrar para você a parte dos containers, onde foi montado o Santos Dumont. Tá? A infraestrutura associada de refrigeração, de energia, é em torno de 12 milhões. Tá? E o custo anual do serviço de operação da BU no primeiro ano, em torno de R$1.800.000, que inclui a operação 24/7, a equipe de gerenciamento e segurança, e, além disso, também o centro de apoio aos usuários, na ordem de R$2,5 milhões. A contrapartida da BU é justamente a instalação desse centro de pesquisa de aplicações, tá? Que, ao longo de 3 anos, vai chegar a um montante de R$7,5 milhões. Bom, aqui está mostrando os 2 containers que foram utilizados para fazer montagem do Santos Dumont, tá? Sendo que, na verdade, eles são ainda interligados no meio por uma extensão. Aqui está mostrando a vista superior e a vista lateral, tá, dos 2 containers. Cada container pesando 26 toneladas e a extensão pesando 8 toneladas. 8 toneladas, perdão. Então, e aqui já é os containers com infraestrutura de elétrica e também de hidráulica, porque esse computador, a gente vai ver mais adiante, ele é refrigerado a líquido. Tá? Você tem água para fazer refrigerar o líquido é o glicol, tá? E então tem que ter toda uma infraestrutura de hidráulica e também aquela infraestrutura elétrica para prover energia para a máquina. Aqui já está mostrando também uma visualização com os racks, tá? Computação que você então coloca nos containers, instala nos containers. Tá? Aqui só uma foto mostrando isso quando o Santos Dumont já estava lá na França e sendo preparado para vir ao Brasil. Tá? Então, ele era suspendido por um guindaste, né? Tem cintas aqui elásticas para suspender os containers. Aqui já o container internamente já ainda sem os racks, né? Aqui a montagem, começando já a instalação dos racks dentro do Santos Dumont. Aqui já com todos os racks instalados no Santos Dumont dentro dos containers. E aqui já é todo montado, já com toda a infraestrutura, tudo pronto para funcionar. Tá? Aqui só para mostrar, que vocês terem uma ideia, esse aqui que é o rack, tá? Um dos 14, você tem 14 racks computacionais, tá? No Santos Dumont. Depois eu detalho como é que é a configuração dos racks. Você tem aqui, em cada rack computacional, você tem 4 chassis, conteúdo nós computacionais. Aqui é a parte
do sistema de refrigeração por água, parte hidráulica, e aqui em cima a parte elétrica, as fontes de energia elétrica. Tá? E aqui a parte traseira do REC. Esse aqui é mostrando o chassi, uma figura do chassi, e aqui você tem uma blade, tá? Onde você tem então aqui a parte, essa parte de refrigeração. A água passa por aqui e refrigera o nó, né? A blade. Tá? Isso aqui só para mostrar aqui, em 2013, esse REC aqui, a configuração máxima chegava a 6 perdão. A configuração máxima você chegava com 6 petaflops, e em 2014, 12 petaflops. Tá? Com o acelerador, 20 petaflops, 28 petaflops no container. Tá? Esse aqui mostrando, esse gráfico é interessante porque ele mostra exatamente o quão efetivo é a parte de refrigeração, a parte de consumo de energia, quando você usa o sistema de refrigeração a líquido. Tá? No sistema tradicional, refrigerado a ar, tá? Num REC, tá? Você só consegue instalar 20 kW de equipamento, né? Consumindo energia. Tá? No sistema de híbrido, colocando água na porta, tá? E ar-condicionado, você consegue colocar até 30, mas você consegue colocar até 40 kW por REC. Quando você tem agora blades, tá? Com refrigeração a líquido, você consegue no mesmo REC colocar equipamentos consumindo até 70 kW dentro do REC. Então, o que você vai economizar? Você vai economizar espaço, né, no seu CPD, e também você vai também economizar na parte de refrigeração. Aqui está mostrando uma métrica de consumo de energia, que é Power Usage Effectiveness, o PUE, que é a razão entre o total de energia que você gasta, tá, incluindo a soma da energia gasta com refrigeração e com os equipamentos, dividindo pelo consumo dos equipamentos. Tá. Então, usando a refrigeração a líquido, você chega em torno de 1.1, cerca de 1.1 de PUE. Tá? E esse falou que ele está chegando lá com o consumo comum. Bom, aqui é mostrando uma configuração resumida, tá? Chegando um pouco mais agora na parte da configuração. Ele é composto por 756 nós computacionais, tá? Chamados nós magos, vamos entender por que a gente chama de nós magos ou fin nodes. São de dois tipos, o nó puramente com CPU, que é o B710, e o nó híbrido, que tem CPU mais algum acelerador. Tá? Todos os nós, seja o nó só com CPU, seja com nós híbridos, CPU mais algum acelerador, possuem 24 núcleos, tá? Sendo então que no total a gente vai ter 18.144 núcleos CPU. Quais são as paralelas que você tem nos nós? Em todos os nós você tem CPU, a Ivy Bridge, tá, da Intel, 24 núcleos, 2 sockets de 2 núcleos. Você tem alguns nós, uma boa parte dos nós com, alguns nós, 54 nós com Xeon Phi, arquitetura MIC, de coprocessador, e em 198 nós você tem GPU, acelerador NVIDIA, da linha Tesla com a 40. Tá? É a geração Kepler. É o que está sendo dito aqui então. Tá? Então, dos 756 nós, 504 só tem CPU, todos têm CPU, mas 504 só tem CPU, 198 nós com a K40, GPU, 54 nós com Intel Xeon Phi. Em cada nós, também todos nós você tem 54 GB de RAM. Existe um nó adicional, além dos 756 nós, tem um nó chamado nó gordo, Fat Node, que possui 16 processadores de 15 núcleos, fazem então 240 núcleos, com 6 terabytes de RAM compartilhados. Tá?
São aplicações que realmente precisam de muita memória, sobretudo aplicação na área de bioinformática, de banco de dados, né? São aplicações que requerem muita memória para fazer as suas contas, né? E então você precisa ter um nó desse tipo. Esse nó você consegue colocar até 12 teras. Esse aqui tem 6 teras de bytes de RAM. Uma capacidade computacional 1.1 petaflop. Aqui só mostrando aqui o esquema dos racks, tá? Dos racks computacionais. Então aqui você tem espaço para 4 chassis. Aqui você tem tipicamente você tem 7 desses racks puros só com CPU, 7 dos racks híbridos com CPU mais GPU e um rack que tem aqui esse espaço ocupado pelo nó gordo, na Fat Node. Você tem 16 sockets de 15 núcleos. Tá? Então aqui só explicando, detalhando um pouco mais, são 7 racks com nodes, 5 racks e meio, ou seja, 5 racks mais meio rack com nó híbrido CPU mais GPU, e um rack mais meio rack com CPU mais Xeon Phi. Fat Node. Você tem 3 racks com a infraestrutura de InfiniBand, né? A rede de alta velocidade. Tá? 2 racks só de storage, fazendo 1.7 petabytes de espaço, realmente você pode usar. Dos 2.5 petabytes que você tem, 1.7 é que você pode usar realmente. A InfiniBand FDR de 56 gigabits, full non-block e topologia FAT3. O sistema de arquivos distribuídos no Scratch é o Lustre. O sistema operacional é o Red Hat 6.4 Enterprise. Você tem aqui também um conjunto de aplicações que a BUR desenvolveu especialmente para as suas máquinas, que eu vou detalhar logo adiante. Compiladores da Intel. E a parte também de refrigeração, né, com o nosso Direct Liquid Cooling, com PUE menor ou igual a 1.1 e o in-roll Cold Water PUE menor ou igual a 1.0, que é para... Esse aqui são para os racks que contêm nós computacionais e aqui para os racks com de InfiniBand, de storage. Só mostrando a parte da infraestrutura de rede, né? Da rede InfiniBand. Tá? Você tem, então, 28 chassis do nós que consome CPU, 28 chassis com nó de 715 de híbridos, né? E a comunicação com as portas com InfiniBand. Tá? Topologia FAT3 que faz com que sempre a mensagem, né? MP sempre conte um caminho livre. Né? Por isso que ele é chamado não blocante. Aqui, em termos de tipos de nós computacionais, né? Você tem a disposição aqui, você tem 504 nós com somente CPU, 198 CPU mais GPU, 54 CPU mais 20. Só para ter uma visão gráfica, né? dessa distribuição. Mas em termos isso que é interessante observar, em termos de capacidade de computação instalada, em termos de desempenho teórico que você pode obter com uma GPU, é em torno de 566 teraflops. Com CPU, 348, se você usar só a CPU, você chega a 348 teraflops de desempenho nominal. Se você usar também Xeon Phi, você pode acrescentar 185 teraflops de desempenho. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Que você pode até realmente usar toda a máquina usando CPU, mas você vai realmente obter desempenho mais próximo do pico teórico se também usar até mais plataformas aceleradoras, tá? Sobretudo GPU. Mas isso é transparente em relação ao tipo de programa que você... É transparente para o usuário? Ou você tem que fazer adaptações no seu código? Pode ser, porque você pode usar bibliotecas já
já prontas, né? Ou usar um código já esteja preparado para rodar a GPU. Mas a maneira mais, assim, se você tem um código que roda somente CPU, você quer passar a utilizar a GPU, a maneira mais simples é você usar então as bibliotecas. Por exemplo, bibliotecas de processamento álgebra numérica computacional, né? Tipo a BLAS, LAPACK, você tem versões já prontas, desenvolvidas para rodar em GPU. Tá? Então, isso aí, inclusive, a gente vai divulgar um cronograma de cursos, tá? A gente pretende dar curso para os usuários Santos Dumont, fazer esse tipo de otimização de código, para poder utilizar da melhor maneira possível, né, os recursos do Santos Dumont. Bom, a gente mostrou em números absolutos, mas em termos percentuais, né, como é que é a distribuição de tipos de nós, né? 26% de nós com GPU híbrido, né? 7% com nós com Xeon-Phi e 2/3 com nó de CPU, puramente. Mas em termos de desempenho, né, essa proporção a gente vê como mais da metade da máquina, da capacidade nominal da máquina, né, de GPU. Né? Então, só para a gente ver a importância. Mas é a tendência, tá? Realmente, se eu olhar na lista das máquinas mais rápidas do mundo, top 500, todas elas têm algum tipo de acelerador, seja o GPU, seja o Xeon-Phi. A mais rápida do mundo, né, que é a Tianhe, da China, acho que ela ainda é mais rápida, tem somente Xeon-Phi, acelerador da Intel. Você sabe como comparar com o Blue Waters do NCSA? Perdão? Comparado com? O Blue Waters do NCSA. O Blue Waters. Eu não lembro exatamente a configuração, mas ele tem nós com GPU, eu não sei se tem também com Xeon-Phi, com GPU certamente. Mas eu não saberia dizer percentuais, né? Quanto da máquina tem de um de outro. Mas o Waters, se não estou enganado, ele tem cerca de 12 petaflops. Se não estou enganado. Né? E o Santos Dumont tem mas assim, em termos de perfil da máquina, de arquitetura são similares. Né? Bom, o Santos Dumont, né, até chegar no Brasil, já lá na França, ele passou por uma série de testes de aceitação, tá? Para verificar se tudo que foi especificado lá no contrato de aquisição estava funcionando de acordo. Né? Então os testes foram feitos tanto na montagem lá na França, quanto depois quando chegou aqui no Brasil. Foram refeitos os testes de aceitação. Então você tem os testes de desempenho computacional, em flops, né? Float point, usando benchmark da Unipac. O desempenho da rede de comunicação, InfiniBand. E também o teste de aceitação do desempenho do sistema da velocidade de gravação do sistema de arquivos distribuídos. Tá? Vamos olhar primeiro aqui o Unipac, que foi utilizado para colocar algumas entradas no top 500. Né? Então, o Santos Dumont, na verdade, tem 3 entradas no top 500, rodando o HPL, o Unipac. Uma entrada usando os nós híbridos, somente CPU mais GPU, que chegou a 455 teraflops, colocando ele na posição 211, essa lista de novembro do ano passado. Nós, usando somente CPU, então todos os nós da máquina, usando somente CPU, chegou-se a 315 teraflops, colocando a posição 311, e todos nós da máquina usando o Xeon-Phi,
usando também o acelerador PHY. O 54 nós com o acelerador PHY chegou a 363 teraflops, tá? Na posição 266. Né? São as 3 entradas no Santos Dumont. Se esperava, né, se não houvesse tido nenhum tipo de atraso, né, se a máquina tivesse chegado com um ano antes, pelo menos, né, a gente estaria colocado pelo menos na posição 80. Tá? Fazendo esse exercício não é válido, assim, para fins de top 500, não é válido, ou seja, você pegar os 3 módulos separados, ou seja, nós só com CPU, uma máquina só com CPU, os nossos só com GPU, GPU mais CPU, GPU mais um PHY, a gente teria, e somar esses desempenhos, tá? Se fosse possível fazer isso, chegaria a 782 teraflops, que colocaria na posição 104 do top 500. Tá? Mas esse tipo de coisa a top 500 não aceita como uma entrada no top 500. Então a gente teria que ter uma capacidade instalada, né? Contando os 3 nós, 3 tipos de nós separados, de 1060 teraflops, que dá então 1.1 petaflops, perdão. Que dá uma eficiência então do NIMPAC, né, de 74% de eficiência, ou seja, o desempenho efetivo, né, sustentado em relação ao desempenho nominal, desempenho teórico, tá? O que é um bom valor. Tá? Além dos testes de benchmark, né, tem também os benchmarks de aplicação. Tá? Foram escolhidas aplicações chaves, né, precisando do tempo, enfim, para avaliar também o desempenho do Santos Dumont. Tá? E foi comparado com o desempenho obtido dessas mesmas aplicações dos testes feitos no computador similar, que fica lá na França, que é o GenSequi. Tá? O objetivo era verificar, né, se o desempenho que você obtinha de aplicações, não de benchmark, né, aplicações mesmas, no Santos Dumont, estava compatível com o desempenho de um cluster similar a ele, que já rodava na França. Sendo que o desempenho não podia ser inferior a 5% do que era desempenho nesse computador GenSequi. Tá? Então aqui está a lista de aplicações, de dinâmica dos fluidos, sísmica, previsão do tempo, dinâmica molecular, enfim, tá? Pressão matriz vetor, enfim. Então aqui está um gráfico mostrando justamente o desvio, tá? De desempenho em relação, para a direita desempenho, o desvio foi positivo, para a esquerda o desvio foi negativo. Tá? E nenhum deles chegou a menos 5% de desempenho observado no cluster da França. Tá? Então, você tem versões dos códigos em CPU e em GPU, que foram comparados com as mesmas versões dos códigos do computador da França. Então, passou por esse teste. Desempenho em InfiniBand, verificar se a latência e a largura de banda estão no nível especificado. Tá? A especificação, a meta, né, no caso da latência, entre 2 nós de um mesmo chassi, tá, do REC, era de 1.4 milissegundo, o obtido foi 1.16. A latência entre 2 nós de 2 chassis diferentes, tá, era de 2.50, chegou a 2.44. E a largura de banda de comunicação, ponto a ponto, entre chassis de 2 nós, diferentes distintos, era de 5.5, obteve 5.9. Então, passou no teste do InfiniBand. E o desempenho de sistema de arquivos, ou seja, da velocidade de escrita, tá? Foram usados dois... Aquilo foi gigabytes por segundo, né? Gigabytes. Isso, okay. Gigabytes. Se eu falei outra coisa, perdão. Gigabytes por segundo. Sistema de arquivos, a parte de escrita e leitura, tá? Foram usados 2 benchmarks de avaliação de sistema de arquivos, onde a meta era atingir 30 GB na leitura e na escrita. Então, no IO Zone, foram usados 64 nós,
2 processos por nós, então 124 processos, né, núcleos foram dados. A escrita, tanto na escrita quanto na leitura, passou no teste. E no IOR foram feitos 2 testes com até 640 núcleos, né? E com 400 núcleos, onde também em 2 casos passou no teste. Aqui passou assim, raspando, mas passou. Tá? Com 30 aqui é gigabytes, tá? Não é megabytes, é gigabyte. Bom, essa foi a parte dos testes de hardware. Agora vamos falar o que oferece de pacotes, né, de software o Samsung para o usuário. Né? Ele oferece linguagem, né, compiladores para Fortran, C, C++, e tem Python também, compiladores da Intel, compilador open source do GNU. Você tem 3 implementações do MPI, implementação da BUL, baseado no OpenMPI, da Intel, tá? E tem também o OpenMPI puro. Né? Enfim, outras bibliotecas de I/O paralelo, né? O NestDF. Aqui em amarelo são os softwares externos, tá? Open source. Tá? Tem também, para falar um pouco mais sobre o BullXDE, que é um conjunto de ferramentas para fazer análise de desempenho da sua aplicação. Tá? Tem bibliotecas científicas, também todas open source. Parte de depuração de código, aqui ele coloca a linha, mas TotalView, mas eles são códigos proprietários, mas que você instalar a BUL dá suporte. Dá suporte, digamos, é compatível com o cluster. Tá? Vou passar aqui. Aqui está uma lista, né? Da parte de software, tem operação Red Hat, foi falado. O gerenciador de recursos de filas instalado é o Slurm, tá? Está dentro do pacote do Bull Patch Manager. O Slurm versão 14.11, a versão atual é 15.08, então está próximo da versão atual. As linguagens suportadas, bom, claro, Fortran, C++, compiladores, foi falado. As implementações de MPI também, enfim. Ferramenta de análise de desempenho. Renato, houve uma discussão que vocês também iam por Condor para funcionar. Isso foi adiante? O Condor ainda não. O pessoal da Bull, a gente teria que conversar com o pessoal da Bull para ver como poderia se operacionalizar ou dispor, né, da ferramenta de software para os nós. Não, porque por enquanto não tem uma previsão de instalação do Condor. Tem que fazer conversar com o pessoal da Bull, suporte para. Mas já foi pedido? Foi pedido? Tá só. Acho que já foi falado. Eu não sei. Eu não tô bem a par dessa comunicação, né, do Condor. Talvez o Wagner tenha uma ideia mais clara quanto essa parte do Condor. Tá, ok. Obrigado. Roberto, você sabe detalhes do Python também? O que usa para instalar? Se é Anaconda? O Anaconda já é uma coisa mais recente, né? Acho que o Python está instalado é um Python que a Bull já instalou. Já está instalado, já vem instalado. Você não precisa instalar o Python. Eu acho que teria sido a versão 2.6 do Python está instalado. Se precisar uma versão mais recente, aí talvez tenha que instalar. Quer dizer, se o usuário instalar um Conda na home dele, isso estaria acessível para. Acredito que sim, acredito que sim, mas eu vou checar. Não é que você pode instalar o Python User Mode, né? Eu acredito que não haveria problema. Mas você pode também ser solicitado. Aí isso é importante. Foi importante essa sua pergunta, porque também é importante comentar que todo software que você precisar instalar para sua pesquisa, você pode pedir para o suporte instala como root. Ok. Tá? Então essa parte de suporte, a instalação de software, todo software que você pedir para instalar, o suporte instala. Então tem também...
Posso fazer a pergunta? Sim, Isso pode falar. independente das versões, se você tiver uma mesma biblioteca e você precisa de diferentes versões dessa mesma Nossa. biblioteca, é possível isso? Então, desde que não cause qualquer um tipo de compatibilidade, né? Acredito que não há problema. Você pode pedir para instalar. Inclusive, por exemplo, o compilador da Intel que estava instalado era a versão 2013, e a gente pediu para instalar a 2016. Então, coexistindo as duas versões. Renato, Mas talvez Roberto. Sim? Renato, deixa eu fazer pergunta de leigo. Mas eu tenho meu programinha aqui. Eu ponho ele lá e compilo ele lá, ou eu já mando o executável, ele fica num repositório de códigos. Como é que é isso? Vocês não podem ficar com o código de todas as pessoas do mundo. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu ganhei tempo lá no coisa. O que acontece a partir desse momento? Então, você pode, tendo o código fonte, você pode já compilar seu código para Santos Dumont. A gente compila dentro do Santos Dumont, certo? Dentro do Santos Dumont. Dentro do Santos Dumont. Pois é, aí a pergunta do Carlos é relevante, porque uma coisa que nós temos tido sempre problemas é que você compila com várias bibliotecas, as bibliotecas variam no tempo. Quer dizer, quem gerencia isso? Somos nós? Ou... Você tem um gerenciador de ambiente, tipo UPS? É isso que eu ia perguntar, exato. Você tem, mas o usuário não tem acesso às bibliotecas do sistema. Você pode... Se eu levar a minha própria biblioteca? Você pode já pré-compilada ou para compilar? Podemos compilar, depende. Aí é questão de saber como é que funciona. Eu acho que teria que compilar localmente, né? Exato. Não há restrição contra isso. Você pode compilar a biblioteca, até recomendável, né? Até por questão de desempenho, e compilar na sua conta do Santos Dumont. Isso não tem nenhum tipo de restrição contra isso. Quer dizer, toda essa instalação fica a cabo do usuário, é isso? Ele que monta seu ambiente, é isso? Se o usuário preferir, ou então ele pode também solicitar essa instalação para o suporte. Tá. Certo? Ok. As perguntas vão ser muitas, vou continuar porque vai ter... Certo, não, entendo. Pode perguntar sempre que achar que houver necessidade. Bom, então, ferramentas de avaliação de desempenho do código, a biblioteca PAP, que vê toda a parte de contagem seja se houve algum cache miss, parte de desempenho em gigaflops, enfim. Tá? Todo ferramental para você fazer avaliação pormenorizada da sua aplicação, para identificar, por exemplo, os gargalos, né, de desempenho da sua aplicação. Essas ferramentas são de suma importância, se você deseja, né, otimizar seu código. A gente vem recebendo muitas propostas de submissão, certo? Eu vou falar mais adiante de como submeter e do tipo de propostas, que nos projetos estão justamente a parte de desenvolvimento de código. E para desenvolver o código, então, existe já todo um conjunto de ferramentas para auxiliar o usuário na parte de identificação identificar onde estão os gargalos, onde estão os problemas de desempenho para otimizar seu código. Então, tem tanta parte de avaliação de desempenho da aplicação que roda sozinha dentro do nó, como aquela aplicação que já roda em paralelo, né? Que são as ferramentas de análise de desempenho MPI. Identificar onde você tem restrições quanto a sincronização, enfim, né? E outros tipos de problemas de desempenho que você roda com MPI. E tem também ferramentas de análise de desempenho de I/O, né? Identificar se tem um problema de I/O no seu código, ou você está escrevendo serial quando poderia estar escrevendo em paralelo, enfim. Então, a parte de como usar, né? Como é que a gente faz para usar o Santos Dumont, né? Qualquer pesquisador de qualquer instituição de ensino ou de pesquisa no Brasil pode submeter um projeto para o Santos Dumont. Tá? Desde que a proposta, né, demonstre a relevância científica, né, e importância no contexto da pesquisa brasileira. Como são detalhados no link do Santos Dumont,
Sendo que essa primeira chamada, que foi aberta em novembro, se encerra amanhã, dia 20, tá? E em breve a gente vai divulgar quando vai abrir a segunda chamada. Mas até amanhã fica aberta a primeira chamada. Então, há 3 tipos de alocações, né? Só uma Programas de perguntinha. alocação. Só uma perguntinha. Como é que vocês imaginam, quer dizer, nós em astronomia, nós sabemos mais ou menos o que acontece. Cada 6 meses, os telescópios têm essa chamada. Como é que vocês imaginam, qual é o modelo de operação de vocês? De quanto tempo você vai abrir uma chamada, é isso? Uhum. Exato. A gente está pensando também analisando os prós e os contras, né? Mas em princípio que eu posso falar que pelo menos, garantir pelo menos 2 por ano. Com boa chance de ser 3 por ano. Ok. Obrigado. Tá? Mas com certeza 2. A Premium. A Premium então é para projetos grandes, né? Projetos que já têm comprovada fundamentação na parte de rodar em paralelo com bastante nós, né? Bastante núcleos, né? São aquelas propostas, né, que requerem pelo menos 20 nós, ou 80 núcleos para serem executados. Onde então você não conseguiria obter um resultado no tempo facutível se não rodar com esse número de nós ou de núcleos. O programa standard são para... Qual é o tempo factível? Vamos, só para a gente poder se situar. O que vocês consideram? Por exemplo, o tempo facutível... Certo, o tempo facutível... horas. Então, vai depender da aplicação. Por exemplo, meteorologia, se você quer fazer uma previsão de tempo de 24 horas, né? Você não faz sentido que a previsão leve mais de 24 horas para ser executada, né? Isso seria, por exemplo, um tempo factível. Vai depender da demanda, né, que você tem. Sim, mas eu posso publicar para uma standard e deixar rodando 5 dias. Então, é isso que eu quero saber, qual é o balanço. Pode. Por exemplo, um outro exemplo. Eu imagino que o Premium seja uma proposta que talvez seja mais difícil. Aliás, uma outra coisa, isso é dedicado, quer dizer, quando eu peço, vamos supor, aplicações nossas, nós usamos mil núcleos, geralmente quando a gente roda as nossas coisas. Eu posso garantir 1000 núcleos de forma dedicada ou eu posso ser retirado, downgraded da coisa durante o meu processamento? Por exemplo, vou te explicar por que a situação. A situação nossa é que nós trabalhamos de uma forma quase síncrona. A gente despacha os jobs e a gente espera que os jobs acabem mais ou menos ao mesmo tempo, porque nós consolidamos essa informação depois. Se eu aplico para esse premium, é assim que vai funcionar? Eu vou ter o tempo dedicado ou eu posso perder minha prioridade para alguém mais? Então, vamos lá. A gente está recebendo um número considerável de propostas de uso do Samsung. Então, haverá sim uma concorrência, né, entre os usuários, entre os projetos, para rodar suas aplicações nas máquinas. Eu acho que lá no site tem depois eu posso ter lá no site vai haver uma política de uso, onde uma aplicação não pode usar tipicamente mais do que 50 nós por job, tá? Que dá então 1.200 núcleos, certo? Então haveria uma concorrência, mas se você colocar lá na fila, então, outra regra também que você pode colocar na fila no máximo 10 jobs. Então, mais que 10 jobs você não vai poder colocar. Então, você coloca os 10 jobs vão ter uma prioridade de chegada, vão ser executados. Aí, outro usuário pode, então, entrar no lugar desses seus 10 jobs, mas depois você pode entrar na fila para colocar novamente mais 10 jobs que rodam com 1.000 ou 1.200 núcleos, tá, no programa Premium. Tá, mas, assim, então, respondendo, não vai haver uma
uma separação para um projeto específico, usar dedicadamente o conjunto de nós. Tá? O que pode acontecer é, se você precisa, eu preciso rodar um teste que eu preciso rodar em toda a máquina. Se eu não rodar em toda a máquina, eu tenho um deadline, ou eu preciso entregar um relatório para o governo daqui a uma semana. Eu não posso esperar, eu preciso rodar em toda a máquina. Então você pode fazer uma solicitação especial, tá? Onde todos nós vão ficar alocados para você por um período de no máximo 6 horas, por exemplo. 6 horas são suficientes, você consegue alocar todos nós à máquina, por exemplo. Né? Mas assim, sempre, normalmente, né, isso não vai acontecer de você ter nós dedicados para o projeto. Okay. Tá? Usando a aplicação standard são para projetos que requerem menos nó ou aqueles que pretendem chegar até a alocação standard. Tá? E tem também uma terceira classe que são programas de alocação educacional que são voltados para instituições de ensino que querem formar alunos de graduação, de mestrado, doutorado para trabalhar nessa área de alto desempenho e quer ter uma máquina de ponta para trabalhar nisso. Você tem que submeter também o projeto. Então aqui até essa segunda-feira, né, haviam sido enviadas 48 propostas submetidas, né, desde novembro de 2015, sendo que dessas 48, 12 na alocação prêmio, 35 na standard e uma na educacional. Dessas propostas, na 48 propostas, 38 do Sudeste, 6 do Sul, 2 do Nordeste, 1 do Centro-Oeste e 1 do Norte. Tendo percentuais, né, 80% quase só do Sudeste. Não convém detalhar dos estados, mas só para ter uma ideia. E em termos de áreas de conhecimento, né, tópicos, 22 da física, enfim, física domina, ou é a maioria, perdão, química 19, ciência biológica da saúde 16, engenharia 13, e assim por diante. Computação 12, ciência da terra 6 e a matemática 5. A soma dá mais do que as 48 propostas, porque tem propostas que se adequam a mais de um tipo de tópico. A astronomia está dentro de física, Roberto? Tem proposta? Está dentro de física. Física. Aqui está mostrando então o gráfico de barras. Né? Aqui é um gráfico mostrando. Eu vou protestar oficialmente. A astronomia não é necessariamente igual à física. Acho que a gente vai ter uma distinção. E vocês vão ficar surpresos quando a astronomia for entrar no supercomputador. Então eu pediria que a gente tivesse uma denominação especial. Pode levar isso à diretoria. Certo, uma denominação para astronomia, somente para astronomia. Colocar digamos, exatamente. Se a matemática entra, eu não sei bem. Talvez eu acho que não, acho que o Gant está errado. Bom, ciências da Terra, não sei o que é ciências da Terra, então. Geofísica, suposto. Não sei. Anyway, a astronomia tem que ter seu lugar ao sol. Tá certo. Que eu não imagino que esteja na física, né? Mas deveria estar separado. Bom, ideal. Então, isso a gente ainda está em fase de ajuste, né, e toda a sugestão a gente está acatando, vai avaliar e vai... Posso fazer uma crítica construtiva? Eu acho o seguinte, eu acho que foi muito pouco informado. Isso, eu falava com o Pedro Dias sobre isso, mas eu posso falar em público, porque eu sempre comentei isso antes. Eu sempre achei que devia ter havido um preparo para a comunidade, entendeu? Se houve, nós da astronomia não fomos informados. Então acho que nós estamos tentando agora, por isso que nós convidamos exatamente estimular, porque no fundo, as nossas máquinas que têm 1000 núcleos, nós temos rodadas que ficam rodando permanentemente. Então, é tipicamente uma coisa que não tem, são submetidos à mão, que não tem nada a ver com as nossas problemáticas de portal, que nós vamos depois discutir isso com você.
Então, são coisas que certamente deveriam estar rodando no supercomputador. Mas o pessoal não se familiarizou, não estava consciente, e foi isso que nós convocamos você para essa apresentação, para incentivar as pessoas a aplicarem. Tem muitas demandas da astronomia que não está visível ainda. Tá certo. Quando você fala em preparar passa a meter propostas. Nós temos perguntas específicas no nosso caso, que eu não sei se a gente deve fazer online agora, talvez offline, devo conversar com o Campizano, com o Ângelo, com o Gando. Nós temos um caso de uso específico. Nós estamos, no momento, na verdade, discutindo como entrar no Santos Dumont, como entrar no Blue Horas e como entrar no GP Grid. Nós temos uma demanda computacional enorme, mas nós temos nossas próprias peculiaridades. Nós temos muitos dados, a gente não sabe como é que a gente vai submeter esses dados. Nós temos esse problema que nosso processamento é mais ou menos síncrono, não pode ser assíncrono, metade acabar e a outra metade ficar para amanhã. Então nós temos peculiaridades e nós precisamos saber com quem que a gente deve discutir, quem trabalhar com vocês, para a gente poder se aproveitar. O nosso maior problema é que nós não vamos ter uma necessidade constante. Algumas atividades são constantes, outras vão ser bursts, que de repente a gente tem que resolver. Por exemplo, daqui a 2 meses vai sair os dados de 3 anos de observação. Nesse período, num mês, logo depois desse release, a gente vai ter uma necessidade enorme de processamento, e das mais variadas. Então a gente quer poder ter o nosso sistema, que seria o dia a dia, mas que a gente pudesse extravasar para outros sistemas. Nós estamos em contato com o pessoal do Blue Horas, no NCSA e o pessoal do Fermilab. E queríamos também, obviamente, usufruir do Santos Dumont. Mas nós precisamos entender como. Esse que é o nosso grande drama. Mas continue, depois a gente pode conversar com mais detalhe. Perfeito. Então aqui só para mostrar das propostas que foram submetidas, 19 contempla o uso de GPU, e o restante não contempla, então cerca de 40% de GPU, que só dividindo em 11 da Premium, 7 da Standard e 1 da Educacional. Perdão, ao contrário, 11 da Standard, 7 da Premium e 1 da Educacional, são propostas que contemplam o uso de GPU. Então, o ideal é que mais usuários, né, e entra também nessa parte aí, de formar massa crítica de uso de acelerador, não só de GPU, mas acelerador de forma geral. Né. Então aqui só um gráfico mostrando como é que está sendo o uso da máquina aqui no mês de maio. Tá? O que está indicando aqui o eixo vertical são o número de nós, certo? Em vermelho são os nós que indisponíveis, nós temos 756 nós, em vermelho os nós indisponíveis, em verde os nós que estavam disponíveis para serem utilizados, e em azul os nós que foram alocados para serem executados alguma aplicação. Então, esse período de teste que a gente está fazendo, algumas aplicações estão sendo executadas, aplicações enquanto a máquina não está aberta ainda para a comunidade, o NCC tem alguns usuários que estão rodando algumas poucas aplicações. Então, em azul, teve um dia que um caso chegou aqui, rodou quase toda a máquina aqui. Então, aqui é um gráfico mostrando o perfil de uso da máquina nos últimos, aqui eu acho que a faixa é em torno de 10 dias, tá? No mês de maio. Aqui houve um período que a máquina houve um problema, passou por tipo de manutenção, você não teve praticamente uso. Bom, falando só do o tempo já está quase acabando. Falando desses testes, né, que a máquina, das aplicações testes que foram escolhidas para avaliação do Dumont, foram escolhidas 3 aplicações que continham relevância científica, comprovada escalabilidade, né, e que tinha associação com grandes problemas científicos. 3 aplicações. Uma na parte de previsão do tempo, que é o código BRANS, que é o que é executado no CPTEC
Inc. Parallel Octree, que é um código de geração paralela de malhas para métodos de elementos finitos. E o GAP, que é da parte na área de modelagem molecular, faz a predição de estruturas usando algoritmos genéticos. A predição de estruturas de proteínas usando algoritmos genéticos. Certo? Bom, o BRANS, ele é o código desenvolvido aqui no Brasil, pela CPTEC, baseado no modelo regional RAMS, o B é do Brasil. Tá? A gente, no Santos Dumont usou a versão 5.0, sendo que já está na versão 5.2. E só para mostrar a parte da escalabilidade, né? Como o BRANS conseguiu se beneficiar da escalabilidade que o BRANS fornece para uma aplicação que foi desenvolvida, já pensando numa máquina grande, assim como muitos nós, que precisa rodar em paralelo. Né? Então, como é que é feita qual é a estratégia do BRANS? Você decompõe o domínio em várias partes, e cada região, então, um conjunto de regiões é enviado para os nós de maneira independente. Então, aqui a gente rodou com 64 nós, né, até 670 nós, tá? De 1.024 núcleos até 3.400. Chegando até um speed-up, né, um ganho de 10 vezes em relação a 64 nós, com uma eficiência de 78%. Isso não é pouca coisa, tá? Quando você vai rodar um código nessa ordem de número de nós, chegar a uma eficiência próxima de 80%, não é pouco. Para você ter uma ideia, o BRANS, que roda operacionalmente do CPTEC, ele roda com uma eficiência de 58%, rodando em 9.600 núcleos. Aqui rodou em 3.400 núcleos. Tá? Então, isso pode ser explicado pela rede InfiniBand, o tipo de rede InfiniBand instalada, pela topologia FAT-Tree, por ser não blocante, certo? Então, o BRANS se beneficia bastante desse tipo de arquitetura da rede. Aqui só mostrando graficamente, em termos de tempo de execução, em tempo de ganho de desempenho, né? Aqui o ganho ideal e aqui o ganho obtido em verde. E aqui eficiência paralela ideal, em preto, e obtida em verde. Outra aplicação na área de elementos finitos, geração de malhas para elementos finitos. Tá? Aqui é um exemplo, o Parallel Octree foi implementado pela equipe da COP, da FRJ, onde aqui, por exemplo, o estudo de caso foi justamente você tem aqui uma plataforma de petróleo offshore, tá, que você então gerou uma malha para essa plataforma, com mais de 80.000 facetas. Tá? Então, o grande gargalo é realmente a geração de malhas, né? Enquanto se os códigos, a parte de resolução dos sistemas, né, finitos, se evoluiu bastante, essa parte de códigos paralelos para gerar malhas não tinha se evoluído tanto quanto a evolução dos códigos paralelos para resolver sistemas. Tá? Então, a equipe da COP desenvolveu uma versão paralela do modelo Octree, tá? E rodou no Santos Dumont. Vou mostrar aqui os resultados. Tá? Esses níveis são os níveis de refinamento que você faz na malha. Tá? Então, esse aqui é o nível 11 de refinamento, usando 64 núcleos, você tem um número de elementos, rodando em 3 nós. Tá? Aqui o tempo. Temos em torno de 30 segundos. E quando você quadruplica, né, aumenta um nível de refinamento, você quadruplica o número de elementos. Então você tem que usar 4 vezes mais número de núcleos. Tá? E você então vai, dessa forma, aumenta o número de níveis até chegar no 15 níveis de refinamento. Né? Você chega a cerca de 16.000 núcleos. Lembrando que o Santos Dumont tem 18.144 núcleos. Tá? Então usou quase toda a máquina, tá, para executar o Parallel Octree. E aqui você tem então o tempo embora tenha aumentado um pouco, nesse caso ele aumentou um pouco mais que nos casos, né, ele praticamente dobrou o tempo quadruplicado. Né? Ele não ficou exatamente linear. O ideal seria, se a eficiência fosse ideal, né, esse tempo permaneceria mais ou menos constante, mas a eficiência não é ideal. Mas, mesmo assim, é um tempo bem interessante, tá? Com uma eficiência razoável para esse tipo de problema. Há questões do próprio código que precisam ser mais investigadas para chegar a uma eficiência melhor no código, mas, enfim,
há um bom tempo. Essa é chamada escalabilidade fraca, né? Você aumenta o tamanho do problema e aumenta o número de nós proporcional ao aumento do tamanho do problema, para chegar a um tempo mais ou menos fixo ou constante, ou pelo menos na mesma ordem de grandeza. O exemplo que a gente viu antes foi dessa escalabilidade forte, onde você, por mesmo tamanho de problema, você aumenta o número de processadores para reduzir o tempo de processamento. Aqui a intenção não é reduzir o tempo de processamento, a intenção é que o tempo não exploda. Outra aplicação, né, aplicada à modelagem molecular, que é justamente a parte de predição de proteínas. Né? Você tem uma proteína, você quer prever usando, no caso que você usa algoritmos genéticos multi-objetivo, né? Hoje, no caso, você precisa rodar, como é um método estocástico, você tem que rodar o GA várias vezes, tá? Então, você roda até dezenas ou centenas de vezes para obter o melhor resultado. Tá? Então, aí que foi o ganho. Então, no caso, essa aplicação digamos, no terceiro nível, no terceiro tipo diferente da primeira. A primeira você usa escalabilidade forte, na segunda você usa escalabilidade fraca, e na terceira você usa, é como se fosse um tipo de aplicação tipo bag of tasks. Você tem, então, você tem várias instâncias do problema diferentes, tá, que são totalmente independentes, então você quer rodar várias instâncias em diferentes nós, tá, do Santos Dumont. Tá. Então foi aí que você pode obter um ganho, né, no tempo de execução para você estimar, prever, fazer a predição de proteínas. Né. Primeiro você tem mais nós à disposição e depois você tem também nós com mais poder de processamento e então no mesmo tempo, no tempo similar, você pode rodar mais execuções, de 30 passou para 100 execuções, melhorando a qualidade da sua predição. Bom, aqui no final eu tive que dar uma acelerada para poder não estourar o tempo demais, tá? Agradecimentos a Atos, né? Que forneceu na parte anterior, antes da chegada do Santos Dumont, ela forneceu infraestrutura de cluster para a gente começar a ir testando os códigos que foram executados no Santos Dumont na fase de aceitação do Santos Dumont. A FINEP, que está financiando, né, essa pesquisa. Né? Bom, agradeço a todos pela atenção e quem tiver mais perguntas, estamos aqui para respondê-las. Muito obrigado. Obrigado, Roberto. Perguntas? Eu tenho. É o seguinte, os casos que você mostrou, o caso de uso que você mostrou, são aqueles que basicamente não tem input data, não tem dados de entrada, certo? São coisas light. Por exemplo, um caso de uso nosso é que nós, não sei lá, vou chutar aqui, que a gente gostaria que a gente processar em cada nó, vamos supor, 1 gigabyte de um catálogo que tem que ser processado. Quer dizer, a nossa experiência foi que a gente tinha um problema seríssimo de bandwidth, quer dizer, a gente tinha que pôr em cada nó os dados que a gente ia operar. A primeira parte da pergunta. A segunda parte é que esses dados estão aí do lado, estão aí no CPD do LNCC. Existe a noção da integração do CPD com o supercomputador, em primeiro lugar, e como é que a gente lidar com esses problemas de grande volume de dados para distribuir, quer dizer, eles têm que estar, eu sei que vocês estão usando Finiband, se isso talvez resolvesse o problema que a gente tem de ter que distribuir, nós usamos Hadoop para pôr esses dados à disposição de cada nó. Como é que a gente faz isso nesse cenário seu? Eu perdi a imagem dele, cadê ele? Cadê o Renato? Eu estou voltando. Ok. Eu vou aparecer também para ficar assimétrico. Então, só a aplicação de predição de proteínas, na verdade, sim, ele tem um conjunto de dados considerável. Tem uma competição chamada CASP, que é de modelagem molecular, que é a CASP, que ela é realizada a cada 2 anos, onde no período de um mês, você tem que, a cada dia,
você tem que baixar um conjunto de dados referentes a aminoácidos para fazer a predição da estrutura. Tá? E é conjunto grande de dados que precisam ser processados, lidos processados. Então, na parte seja bioinformática em geral, né, que se inclui modelagem molecular, na parte de sequenciamento, você tem sim conjunto de dados que você precisa ler. Mas onde estão esses dados? Em primeiro lugar, a conexão de vocês, nós conhecemos que é uma porcaria, né? Então, como é que os dados chegam aí no LCC e como é que eles são distribuídos pelos nós? Quer dizer, como é que é esse handshake feito? Então, você tem o próprio Lustre, o sistema de arquivos distribuídos. Aqui os resultados que nós mostramos, né, de leitura, chega até 30 gigabytes por segundo. No teste de leitura. Eu jogaria tudo no Lustre? Exato. E leríamos do Lustre? E isso daí tem InfiniBand com o computador? Isso. Uhum. Você chega até, o resultado mostrado, você chega até 45 gigabytes por segundo. Aí eu teria que ver se acomoda a nossa necessidade ou não. Ok. E o problema também é do scheduler, né? Que a gente está acostumado a trabalhar com Condor, esse daí é da própria Bull, né? Pelo que eu entendi. Campizano, você tem alguma pergunta? Claro. Hein, Campizano? Referente a isso? Espero que o meu microfone não fique muito barulhento. Na verdade, tem bastantes perguntas sobre como adaptar os nossos casos específicos. Pelo que vejo, estamos falando que está falhando. Só um segundo, né? Entre e-mails, deixa eu te fazer uma pergunta então, Roberto. Por exemplo, aqui a gente acabou adotando o Hadoop para processar esse tipo de coisa pesada. Você tem conhecimento de alguma comparação entre Hadoop, o Lustre e o InfiniBand, se é equivalente, se daria vazão a que a gente aplica? Não tenho informação quanto a isso. Você sabe se o Fábio Porto já está usando, e se ele testou, por exemplo, eu sei que ele testa muito Spark. Ele tem um Spark instalado no computador? Eu vou mostrar aqui vou compartilhar minha tela novamente, tá? Tá. Um instante. Enquanto você está abrindo a tela, a pergunta que eu faço é a seguinte: com quem a gente tem essa conversa? Obviamente a gente não pode prender o pessoal lá, acho que o número de perguntas vai ser enorme. Quem que a gente conversa? A gente pode marcar uma reunião com você? Quem mais está envolvido? Pode marcar com o Wagner, né? Ele é a pessoa que... Qual é a equipe? É você, Tadeu, Carla? Isso, eu, Tadeu, Carla. Tem a parte dos rapazes que administram diretamente a máquina, o Bruno e o André. Tem também o próprio pessoal da Bull. Sim, Madeira. Sim, o próprio pessoal da Bull. Isso, o Luiz, sim, o Luiz está. Ele faz parte do comitê gestor. Tá. Eu vou entrar com contato com o Wagner, vou propor a ele uma reunião do nosso time com um de vocês aí em Petrópolis. Certo. Para a gente mostrar o nosso caso de uso e ver como é que a gente pode resolver esse problema. Tá? Tá, eu vou mostrar só eu pedi para o Fábio justamente ver se ele tinha um exemplo na área de tem mais aderência com a atividade de vocês. Ele mostrou esse exemplo aqui. Vocês estão vendo? Tá, vamos vendo. Só aumentar aqui. A parte de
encontrar estrutura, né, geométrica entre elementos astronômicos. Geometry Query. Mas daí é uma Vamos query, né? Ele usa o supercomputador para isso? Ele faz a paraleliza as queries, é isso? Então, o que ele está usando, vou mostrar, ele está usando aquele Fat Node. Né? Ele está usando provavelmente que tem 240 núcleos com 6 terabytes. Chegando até 700 gigabytes de memória que ele está utilizando. Porque ele põe todo o catálogo na memória, é isso que ele faz? Exato, isso. Ok. Então ele não usa a paralelização da query, ele usa a memória. Okay. Isso. Porque nós estamos aqui conversando sobre um aspecto contrário, quer dizer, a gente está pensando em particionar os dados e fazer a paralelização da query. Entendeu? Ele ele usa aqui particionamento dos dados também. Ele usa também particionamento dos dados. Só que ele usa toda a memória ele se aproveita da memória do Fat Node, né? E o Fat Node você pede especialmente, porque eu vi alguns pedidos, o cara fala B710, B715, mas não vi nenhum pedido Fat Node. Você pede explicitamente Fat Node, é isso? Pede, sim. Você pode pedir especificamente Fat Node. E tem alguma guideline, qual é o razoável? Porque eu achava que Premium era mais uma questão de tempo de demanda do que o número de nós. Tem alguma guideline sobre o número de CPU horas que vocês querem? Por exemplo, nós temos um caso de uso que a pessoa está fazendo sistema planetário, nosso sistema solar aqui. Então ele faz 200 mil, não sei quantos modelos do sistema ele faz, um atrás do outro. Tanto é que nós temos 1000 cores e ele usa permanentemente. A gente teve que porque a gente não estava conseguindo controlar a prioridade, nós tivemos que parar dele usar para a gente poder fazer os nossos testes. Esse é um caso ideal. Tem algum limite? Quer dizer, esse é o tipo de projeto que é ad infinitum. Ele está brincando de Deus e fazendo vários sistemas solares. E aí, como é que entra? Como é que ele entra nesse contexto? Ele tem que pedir, renovar cada 3 meses o pedido? Agora eu entendi. Acho que... Não, em princípio não tem um limite que o projeto pode ficar utilizando o Solution. Desde que ao final do período, né, quando chega próximo à renovação, ao final do período do projeto, ele consiga comprovar através de publicações, né, relatórios, relatórios, que ele está conseguindo fazer um uso adequado da máquina. Não há um limite pré-estabelecido. Só pode ficar 3 anos na máquina. Não existe, por enquanto, a política é de se deixar usando enquanto for necessário. Tá. E quando é que vocês vão anunciar a próxima chamada, para a gente estar preparado dessa vez? Deve estar saindo em meados de junho, final de junho. Mas vai ser devidamente... Tá, mas o deadline seria quando? Só para a gente saber qual é o tempo que a gente tem para preparar. Quanto tempo vocês dão até para fechar a chamada? Em torno eu não vou te dar um valor exato, porque isso não foi definido, tá? Porque essa chamada, por exemplo, iniciou em novembro, está encerrando agora, né? Ficou 5 meses, 6 meses, ok. Um bom tempo. Mas essa foi a primeira também, né? Isso, mas pelo menos um mês aberto para submeter. Tá. Pelo menos, né? Não menos que isso. Obrigado, Renato. Eu vou entrar em contato com o Wagner para a gente marcar uma reunião. Tá certo. Tá certo. Roberto, o Campizano está aqui, que ele tentou falar e cortou, veio para cá para a sala. Estava lá embaixo. Na verdade, tem várias perguntas relacionadas ao nosso caso específico, que é tanto de distribuição de dados, você assinou ao File System Lustre que vocês usam. A gente também usou
percebemos que no nosso caso não atendia ao tamanho das requests. Mas a gente não tem InfiniBand, né? A gente não tem InfiniBand. E tem a parte de submissão de jobs, que envolve workflow, ou seja, dependências entre o resultado de um job para que outro inicie. Eu não sei se tem alguma gerência dessa parte aqui também já pronta, o que podemos usar. Então, o gerenciador de recursos, né, que está em operação na máquina, do Slurm, ele tem esse tipo de suporte, né? Você pode submeter um job e depois submete um segundo job, dependendo do anterior. Ou seja, ele espera que o anterior finalize para submeter entrar na máquina. Você faz isso. É um sistema conhecido? A gente pode procurar a respeito? Sim. Vários sistemas de HPC têm instalado bastante conhecido, tem uma comunidade muito grande, então quanto à documentação não tem problema. E conforme eu comentei durante a apresentação, né, a gente vai divulgar também no momento oportuno uma série de treinamentos, né, que a gente vai oferecer para o usuário, principalmente nessa parte de como usar o Slurm, como otimizar a sua aplicação, como usar as bibliotecas. Então, a gente está pensando, vai disponibilizar para a comunidade. Eu não sei se cortou, o escalonador é Slurm, é isso? Exato. Ah, tá. Você conhece? É outra questão que, bom, essas questões espero ter ocasião ou temos ocasião de falar com você com mais tempo. A questão que levantou o Carlos era sobre a distribuição de software específico que a gente tem para que seja rodado nos núcleos. E se tem alguma ferramenta que ajude nisso. Por exemplo, a gente aqui utiliza Yux, que é um sistema que distribui o software de versões específicas aos vários nós. Mas tem, não sei, talvez a imagem do tipo Docker ou outras ferramentas que permitem que o usuário defina a sua versão do código. Você falou de instalações na própria máquina, na máquina root. Por exemplo, eu posso pedir o Python 2.5, mas poderia ser que tenha uma versão de um programa que seja conflitante com outra, e eu preciso das duas em momentos diferentes. Como essa parte aqui também acho que precisa de um... Só para eu entender um pouco melhor, essa ferramenta que você citou, ela permite ao usuário fazer a instalação de um pacote, de um software na máquina, nos nós? No caso, essa ferramenta permite de instalar software em lugares diferentes, digamos, do sistema operacional e habilitá-lo utilizando coisas tipo variáveis de ambiente. Definir onde fica no Python Pet, no Pet, no LD Library Pet. Aquelas variáveis de ambiente ele define na hora. Controla as versões e dependências, né? Isso. Então, por exemplo, igual no Conda você tem os envios, né? Esse UPS também, se você instala um código com uma certa dependência, essa dependência vai ser... Você vai fazer o setup dele e aí ele vai fazer o setup das dependências que são necessárias. Se você tem um outro código que tem outras dependências, você faz o setup dele e ele faz daquelas dependências, sem entrar em conflito. Né? E isso sempre ocorre em geral ocorre na home do usuário. Pode ocorrer na home do usuário ou está no sistema, nesse sistema UPS, e o cara faz o setup só na seção dele. Né? Mas a gente conversa essas coisas depois, em outra ocasião. Alguém tem mais pergunta aí, remotamente?
Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tá bom, Roberto, muito obrigado aí, acho que foi bem instrutivo. Obrigado. Em breve estaremos invadindo a sua praia. Tá, não. Aí, quando tiver proposta, submeto, daqui. Tem muita... Obrigado aí pelo convite e a atenção de vocês. Ok. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau.